tudo bom? Como a gente tinha combinado, então, às 20 horas, né? Estou iniciando a nossa aula com o conteúdo do Freud ainda, só para encerrar ele, sobre as fases psicossexuais descritas pelo Freud. Então, a gente pode dar uma olhadinha lá, não sei se vocês viram no texto, né, que eu pedi para vocês darem uma olhadinha, começa na página 182, desenvolvimento psicossexual. A teoria do Freud, então, é essencialmente desenvolvimentalista. Então, ele fala das questões do desenvolvimento humano, né? Por quais fases a gente passa para ter um amadurecimento psicológico. A formação da personalidade está relacionada ao processo do desenvolvimento do instinto sexual. Lembrando que eu falei lá na aula que quando ele se refere a essa questão sexual, é uma questão de desenvolvimento da personalidade como um todo, né? Não direcionado ao ato. É o processo que se inicia logo no primeiro ano de vida. Freud supunha que as diferenças individuais do ser humano estão marcadas pelo desenvolvimento desses estágios e acreditava numa sequência dos mesmos. Então, ele vai desenvolver a teoria dentro dos 5 estágios do desenvolvimento sexual. O estágio oral, que ocorre do 0 ano até os 2 anos de idade. O estágio anal, que vai do 2º ano até o 3º ano de vida. O estágio fálico, que se inicia no 3º ano e vai até o 5º ano, até os 5 anos. E o estágio da latência, que se inicia por volta dos 5 anos e vai até o 10º ano, até os 10 anos. E aí se inicia, a partir dos 10 anos, o estágio genital. Ok? Vamos lá. Boa noite a todos que estão assistindo, então. A gente está sendo assistido também pela Diri. Boa noite, Diri. Estamos fazendo uma tentativa de dar uma aula, dando continuidade ao conteúdo de Psicologia da Educação Especial, com a temática de desenvolvimento psicossexual do Freud. Então, a gente vai começar a iniciar falando sobre a fase oral, que o Freud vai descrever como a fase do libido, onde a criança tem as sensações todas voltadas na boca. Por isso que a criança, enquanto é pequenininha, ela leva tudo que ela experimenta no mundo ao redor dela, ela experimenta pela boca, né? Trouxe um bonequinho aqui para fazer uma exemplificação. Então, a criança pega alguma coisa e, em seguida, ela leva na boca, né? Para ter esse experimento. Então, o libido, o prazer da criança se dá pela boca. E se inicia ao nascer, né? Aos 0 anos de idade, até ela completar os 2 anos. A experiência que ela tem, a satisfação da criança toda vai se dar pela boca. E essa fase ela tem que ser bem desenvolvida. Cabe aqui uma explicação que o termo, né, que o Freud usa enquanto a questão do libido é o prazer da criança se dá do zero ano até os 2 anos pela boca, pela sensação dos lábios. Se inicia, né, com a sucção do peito da mãe e ela vai experienciar todo o mundo, o ambiente que ela vive a pedido pela boca. Essa apreciação, né, é uma função biológica do libido e a preservação da espécie, né? Nossa, ela vai tomar reconhecimento do ambiente através do lábio. O sugar na infância, então, ele está relacionado com a alimentação. É uma das coisas que a gente não aprende a fazer, né? A gente já é inato do ser humano ter esse movimento de sucção com a boca. Assim ele consegue se amamentar logo no que nasce. A fase oral, então, é uma das atividades que se desenrolam em torno da boca, do rosto, dessa região aqui, que proporciona prazer.
E aí, então, no caso que a criança seja reprimida a colocar essas coisas na boca, pode ocorrer alguma falta dessa satisfação adequada, desse desenvolvimento adequado. Pode se tornar mais tarde na vida adulta, não tendo essa fase bem resolvida, ter uma fixação por colocar coisas na boca, né? A gente vê lá nos anos iniciais as crianças costumam colocar o lápis na boca, algumas até mordem, né, o lápis. Em vez de estar copiando do quadro lá, elas estão mordiscando o lápis. Talvez essa fase do desenvolvimento oral dela não tenha sido desenvolvido plenamente. Outros problemas que podem acarretar, né, se essa fase do desenvolvimento oral da criança, segundo a teoria do Freud, não for bem desenvolvida plenamente. Ela pode se tornar um fumante inveterado, né, ter o costume de colocar, se satisfazer ou se controlar com coisas levadas à boca. Pode também ser uma pessoa que tem aquela compulsão por comida, né, um guloso inveterado, sempre está mastigando, sempre não consegue ter horários certos para se alimentar, e pode levar, né, a uma obesidade da pessoa, e pode ser uma pessoa também que é muito tagarela, que fala, 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 não tem o hábito de conseguir escutar as pessoas. Então essa é a fase oral. Mais tarde eu vou estar postando, a Glória está perguntando ali, podia ser pedido um mapa conceitual do conteúdo como futuro trabalho, valendo nota. A gente pode estar pensando nisso, Glória. Como eu falei, né, fui indicado a estar documentando todas as atividades, então a gente pode estar pensando numa forma de vocês fazerem esses planos, esses mapas conceitual com essas 5 fases do desenvolvimento do Freud e estarem enviando para mim por foto, alguma coisa, eu vou guardando e montando um documento. Beleza? Vamos para a próxima, então? Alguém está com alguma dúvida nessa questão dos desenvolvimentos? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou ir falando e aí depois, no finalzinho da aula, eu deixo aberto para as perguntas e vou tentando responder dentro do possível. Então, só dando uma boa noite ali para o pessoal que está assistindo, a Fabiola, a Dayana, a Fabiola, as duas Fabiolas, né? A Jéssica, a Glória. Beleza? Tem 13 pessoas online assistindo a aula. Então, vamos lá. Dando continuidade, a gente vai falar sobre a fase anal da criança, que é a segunda fase que vai ocorrer no segundo ano de vida, quando a criança faz 2 aninhos, até o terceiro ano da criança, ela vai ter essa experimentação e satisfação no expulsar e reter as fezes. É quando a criança deve ser, né, indicado ela aprender a usar o peniquinho lá, a aprender a se limpar sozinha, e ela vai ter essa parte de libido na questão de prender as fezes ou de expelir as fezes também. Ela vai sentir uma satisfação nisso. Então, nessa fase ocorre também o primeiro dilema, né, do desenvolvimento infantil, segundo a teoria do Freud, porque é a fase que ela vai ser reprimida quando ela fizer o cocô aonde não é, ou não conseguir fazer, ou não conseguir reter as fezes, né, num local não apropriado. Então, ela vai sofrer esse primeiro conflito, que ela é elogiada quando consegue fazer as fezes, segurar as fezes para fazer no lugar certo, e quando ela é elogiada quando ela faz direitinho, né? Quando ela aprende a usar o peniquinho. É nessa fase que no desenvolvimento infantil a gente ensina, né, a criança a usar o banheiro, olha lá o cocô, dá tchau pro cocô e tal, tira a criança tira a criança das fraldas, né? Então ela começa a compreender toda essa problemática que a gente tem no ambiente social, né? Quando ela tem que segurar para não fazer o cocô na hora errada. Então, é uma fase bem complexa para o desenvolvimento infantil. Uma fixação nessa fase pode explicar traços da personalidade adulta, depois mais tarde, né? O Freud ele fala da fase do desenvolvimento psicossexual e aí ele fala também do que ocorre se esse desenvolvimento psicossexual não ocorrer numa forma adequada. Não sei se eu estou falando rápido demais, mas mandem um joinha ali, se estão conseguindo entender. Então essa fixação
pode explicar traços da personalidade quando ela for adulta. Se ela for não tiver bem desenvolvida essa fase do desenvolvimento sexual, anal, que a gente está falando agora, ela pode ter um costume por limpeza, né? Tá sempre costume de organização, assim, em absoluto, uma mania por limpeza o tempo inteiro, e ela também pode ter um traço de avareza. Que seria a avareza? A avareza é a questão de segurar as coisas, né? Não saber dividir, ser um tanto quanto egoísta. Esse é o conceito de uma pessoa avarenta, entre outros, né? O Freud coloca ali que também a questão da pessoa, mesmo que as coisas estejam limpas, né? A pessoa tem aquele costume, um chique de estar limpando sempre, achando alguma sujeirinha, alguma coisa assim. Uma compulsão, pode levar a uma compulsão por limpeza. Ok? Então falamos sobre a fase oral, falamos sobre a fase anal, e agora a gente vai passar para a terceira fase, que é a fase da latência. Fase fálica, desculpa, me confundi aqui. Estou com a colinha aqui, né? Vou dar uma olhadinha. A fase da latência, que vai se iniciar no terceiro ano de idade e vai até o quinto ano de idade dessa criança. É a fase que a criança descobre a questão sexual. Ela experimenta, né, o prazer ao se manusear nos órgãos sexuais, fica mexendo lá nos órgãos sexuais, e é quando o menino descobre que é menino, e a menina vai ter a noção de que ela é diferente do menino. E isso ocorre, uma problemática mais no menino do que na menina, né? É a fase que ele tem o medo da questão da castração. Ele tem o medo que aquele órgão sexual suma de uma hora para outra e começa a se identificar também com o pai. É nessa fase da fase fálica que vai ocorrer o que o Freud denominou e fez uma analogia com o complexo de Édipo. A gente até falou um pouquinho disso durante o decorrer das aulas, né? Teve uma pergunta de uma aluna, agora não me recordo qual, que fez essa comparativa do complexo de Édipo. Eu até contei a historinha lá do Sófocles, que ele usou essa analogia para contar a história do Édipo, que se apaixona pela mãe, pela Jocasta, sem saber que ela era a mãe dele, né? Acaba se casando com ela. Então, o Freud aproveita toda essa história grega para fazer essa analogia que é típica da terceira fase, que é a fase fálica, aonde o menino começa a descobrir que é menino e a menina começa a se descobrir enquanto menina. Você conhece, né? Tem o prazer erógeno, o libido, de manusear os órgãos sexuais, que é normal, não deve ser reprimido, deve ser indicado, né? Se fazer no local adequado. Com a educação especial, a gente tem um grande problema relacionado a isso. Os alunos, às vezes pensam que porque a pessoa tem a deficiência, ela não tem esse libido nos órgãos sexuais, isso não é trabalhado e acaba ocorrendo fatos dentro da própria sala de aula. Eu até comentei com vocês, o aluno que eu atendi, ele simplesmente, do nada, assim, tirava o órgão sexual para fora, porque não tinha essa noção, né? Não foi trabalhado isso com ele, então isso pode ocorrer casos desagradáveis. Então a criança começa a ter um sentimento também, né, de amor pelo seu genitor. O menino começa a ter esse apego pela mãe e uma disputa com o pai, né? Literalmente assim uma disputa por atenção com o pai. E a menina é ao contrário, né? A menina tem essa disputa pela atenção. O menino tem a disputa pela atenção da mãe e a menina vai ter essa disputa pela atenção do pai. Então eles vão ter que vivenciar esse conflito e aprender a diferença desse sentimento para estar com a questão do desenvolvimento fálico bem resolvido. E ao mesmo tempo que eles trazem esse sentimento de ansiedade, né? Para resolver esse conflito de ansiedade,
a criança identifica-se com o seu pai e a menina vai começar a se identificar mais com a mãe. Segundo Freud, essa é a origem da questão, se não for bem resolvida, né, vai ser a origem da questão da homossexualidade, segundo a perspectiva do Freud. Por isso que as pessoas têm atração pelo sexo, não têm atração pelo sexo oposto, né? Resolvidinho? Vamos passar então para a quarta fase. Qual que é a quarta fase? A fase da latência. Então ela começa quando a criança faz 5 anos, e vai terminar. Tem alguém me ligando, a Elisa Doline. Elisa, agora não dá, né? Atender. Não tem como. Mande mensagem, Elisa. Então, assim, a fase da latência, voltando ao conteúdo, começa quando a criança fechar os 5 anos de idade e vai até os 10 anos de idade da criança. Corresponde, em geral, aos anos de escola, aos quais há antagonista típico entre meninos e meninos. Então, é aquela fase onde o menino não consegue brincar com a menina e a menina não consegue brincar com o menino, né? Cria-se aquele grupinho, é só de menina, é só de menino. Não conseguem se relacionar muito bem. E isso vai ter que ser trabalhado ali dentro da escola, né? Essa convivência pacífica. Há uma supressão dos impulsos sexuais. Então, é assim, é aquela fase que por mais que você ache, vou usar eu como exemplo, né? Por mais que você ache a menina bonita, você vai sempre dizer que ela é feia, que você não gosta dela, vai achar inúmeros defeitos no sexo oposto para que você consiga ser repelido dessa situação. A construção do pensamento lógico também, estou lendo aqui no texto, e o controle da vida psíquica, pelos princípios da realidade. Então, é a hora que a gente viu lá nas aulas anteriores, né, do id, do ego, do superego. Então, é a hora que o ego começa a se aflorar mais, né, não tem mais aquele sentimento tão primitivo e começa a se adequar mais às condutas e às normas sociais. Beleza? O início da continuação das ligações heterossexuais e o interesse pelas atividades humanas adultas assume o papel no mundo social. Então, é quando o menino começa, né, a se perceber enquanto menino, mais ainda, e começa aquela interesse pela menina, interesse pela questão sexual, quando a criança faz a pergunta, né, mas na onde que vem os nenê? Como que o nenê aparece no mundo? E começa a ter esse interesse mais voltado para a questão dos atos sexuais, essas questões assim. Vamos lá então para a quinta fase. Quinta fase é a fase genital. Vai ser dos 10 anos, né, em diante, surge na adolescência, passa a voltar-se para as outras pessoas, deixando de ser si mesmo o objeto de maior interesse. Então, perde aquela egocentricidade, né, de que no mundo só existe eu, e começa a ter a percepção do mundo social em volta, das normas sociais também, o que já tinha começado no estágio anterior, no estágio da latência. Vai dar continuidade, né, numa maturação mais fixa no estado na fase genital. Então, essa fase também a pessoa tem que ter bem desenvolvida para que ela consiga se relacionar com as normas sociais, né, que são importantes no nosso convívio. Então, a gente falou das 5 fases psicossexuais. Da fase oral, que se inicia do 0 aos 2 anos. Da fase anal, que se inicia do 2º até o 3º ano de idade. Falamos da fase fálica, que vai no final dos 3 anos até o 2º ano, até o 3º ano, até o 5º ano de vida. Falamos da latência, aonde vai dos 5 anos até os 10 anos, e falamos da fase genital, que é dos 10 anos para frente. Ok?
Então, assim, eu gostaria de ver a colaboração de vocês. A Dayana está assistindo, a Fabiola, a Jéssica, a Glória. Quem mais? Deixa eu ver se eu consigo mexer ali. Perguntas, pessoal? Anotaram? Então, eu vou fazer assim, ó. Para ficar mais divertido o negócio, eu vou sortear o mapa conceitual que eu vou fazer aqui, depois eu vou entregar para vocês. Beleza? Então, vamos fazer um sorteio. Como que funciona esse sorteio? A primeira pessoa que postar ali, colocadinho bem certinho, as 5 fases psicossexuais do Freud, vai ganhar o mapa conceitual. Vamos lá, vamos ver quem vai fazer mais rapidinho. Aproveitando, se tiverem alguma pergunta, alguma questão, está na hora de abrir para perguntas desta questão do desenvolvimento psicossexual do Freud, que são quantas fases mesmo? Agora esqueci. A Fabiola dos Santos respondeu sim. Mas não é, eu quero saber quantas fases são e tem que colocar lá certinho. Escreva lá no comentário daí. Ó, a Glória escreveu fase oral, fase anal, fase fálica, fase da latência e fase genital. Beleza, Glória? Levou um mapa conceitual daí, vou fazer. E aí, quando der, eu consigo te entregar ele materialmente, né? Mas antes eu vou tirar a foto e vou postar lá no grupo nosso. Beleza? Pessoal, alguma pergunta, alguma questão sobre as fases do desenvolvimento psicossexual do Freud? Então é facinho de decorar, né? A fase oral, a fase anal, a gente lembra do cocô, a fase fálica, a gente lembra da questão do manusear, né? De descobrir os órgãos sexuais diferentes. Opa, tem mais gente escrevendo. 5 fases, ó, Alessandra. Saiu um pouquinho tarde, Alessandra, mas tá, vamos ver lá. Oral, anal, fálica, latência e genital. Tá certinho, Alessandra. E então, estava falando de um jeito da gente conseguir decorar isso, né? A primeira fase a gente lembra da boca, a segunda fase, infelizmente, a gente lembra do cocô, né? A terceira fase a gente lembra dessa diferenciação de menino e menina, é quando acorda para isso. A quarta fase a gente lembra e a fase a segunda fase também dá para a gente lembrar do Édipo, né? A terceira fase dá para a gente lembrar da questão da escola, né? Do menino não querer brincar com a menina, essa questão da raivinha que um tem do outro. E a última fase a gente pode lembrar dessa questão de interesse sexual pelo sexo oposto. Ficou claro, pessoal? Alguma pergunta eu posso explicar de novo. A Fabiola, professor, vamos apresentar ainda essas 5 fases? Sim, sim. Se der tempo, podemos estar até pensando num jeito de apresentar virtualmente ainda, mas não tenho uma ideia. Se tiverem ideia, postem para nós lá. Podem... Glória. E quando uma certa negligência pelos pais no sentido de prolongar uma dessas fases, tratando a criança ainda com muito cuidado. Isso, é complicado essa questão de prolongar muito essa fase, né?
As fases elas se iniciam, segundo a teoria do Freud, numa idade e terminam na outra. E isso precisaria ser bem desenvolvido. Caso ocorra o prolongamento, por exemplo, dessa questão da fase oral, né, que se inicia quando nasce e vai até o segundo ano de vida, vai atrasar todo o resto do desenvolvimento também, né? Um atraso acarreta no desenvolvimento dos outros também. Beleza? Foi claro, Glória? Pessoal, então são 20 horas e 26 minutos. Eu vou ficar com a live aberta até 20 horas e 35 minutos, para que se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma questão, fiquem à vontade. Ó, Fabiola dos Santos, a Glória, pessoal, a Diri Alice está curtindo o vídeo. Obrigado, Diri, está assistindo. Se quiserem que eu volte a alguma fase para desenvolver, explicar de uma forma diferente, também estou disponível. Não entenderam a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase da latência, a fase genital, posso tentar explicar de novo, falando de uma forma diferente. Tá todo mundo se cuidando, tá todo mundo lavando a mão. Todo mundo em casa, sem ficar passeando. Eu estou em casa aqui com a minha companheira. Agora ela saiu daqui, ficou com ciúmes que eu estou falando com vocês. Foi lá para a sala. De vez em quando, se escutar algum latido, é minha cachorrinha. Então eu comecei aqui, né? Pensei assim, vou ir completando junto com elas, mas não deu. Mas eu fiz nesse esquema aqui, né? Ali, ó, fase oral, fase anal, fase fálica e fase da latência. E aí dá para fechar ele assim, fica bem bonitinho e dá para guardar uma eventual prova ou algum teste, alguma uma coisa que a gente vai cair em algum exame, alguma prova de ST, algum concurso que a gente vai fazer, tem já ali preparadinho só para a gente visualizar. Alessandra, se uma dessas fases foi esquecida durante a infância, é possível mais tarde passar por ela fazendo uma terapia ou algo do tipo? É possível sim, Alessandra, que isso seja desenvolvido através de um terapeuta, né? Por exemplo, na questão da fase oral, né? A pessoa não ficou com esse desenvolvimento bem acomodado, não teve um desenvolvimento bem concluído. Um terapeuta pode dar exercícios para a pessoa, né? Ou acordar a pessoa para isso. Porque quando esse desenvolvimento não é bem feito, a pessoa acaba colocando coisas, né? Lápis na boca, a questão de fumar também, e às vezes faz isso e é inconsciente, né? Não está no consciente dela. Inconscientemente, ela tem esse costume, essa é uma falta, né, que a pessoa sente de ter essa fase bem desenvolvida. Obrigado pela pergunta, Alessandra. Pessoal dando vários likes aí na live. O pessoal perguntou se eu vou deixar a live aberta, né? Tem gente que não conseguiu assistir, então eu vou deixar ela aberta até amanhã meio-dia. Beleza? Depois eu tiro de novo para que a gente não se confunda no que está assistindo. São 20 horas e 30. Mais 5 minutinhos, pessoal, para alguém perguntar alguma coisa. Vou estar montando uma atividade, tá? Do desenvolvimento psicossexual para vocês responderem lá no mesmo esquema que a gente fez a outra atividade no Google Drive.
E aí, usem, né, o texto lá para vocês responderem certinho, ok? Então a gente encerra essa questão do conteúdo do Freud. A gente vai passar, para aproveitar as nossas cópias, né? Vamos passar ali para o finalzinho da página 183, que são considerações a respeito da teoria psicanalítica, ok? E vamos até... Tá, beleza. Só um pouquinho. A gente já viu, né, a questão do id, ego, a consciência, os níveis da consciência, consciência, pré-consciência e inconsciência. Vimos também o id, o ego e o superego. Então a gente vai passar lá para a página... Deixa eu me achar aqui, só um pouquinho. Na teoria do Rogers, ok? Para aproveitar o nosso texto, que é na página 184, ok? Então, o Rogers é de uma teoria mais humanista, faz alguma referência ao Freud, as teorias e os conceitos do Freud, e a gente vai estar dando uma olhadinha nessa questão. Então, assim, amanhã é sábado, dá uma folguinha, né, de sábado e domingo. Na segunda-feira, nesse mesmo horário, se todo mundo concordar, a gente pode fazer uma aula só sobre a teoria do Carl Rogers, ok? Combinado? 3 minutinhos, gente, se alguém quiser fazer alguma colaboração com nós, alguma pergunta. Obrigado por estar assistindo. A Gleice, a Jéssica, a Fabiola, as duas Fabiola, a Daiane, a Glória, a Alessandra. Valeu mesmo. Dá uma olhadinha se alguém escreveu mais alguma coisa. Isso aí. Dá uma curtidinha em quem escreveu. Então a Glória ficou com o mapa conceitual rapidinho nos dedos, hein, Glória? Respondeu lá em menos de 2. Deixa eu ver. Menos de 3 minutos. Pegar aqui o meu nenê junto, que senão fica me mordendo os pés. Olha ali, ó. Olha aí, ó. Que é a ciumenta minha companheira. Beleza, pessoal? 2 minutinhos. 20h35, então eu encerro a live. Dá tempo de perguntar alguma coisa. Gostaram? Não gostaram? Crítica? Dá uma curtidinha. Tô aparecendo no YouTube agora. Mas é o jeito, né? Nessa questão do Covid-19, a gente tem que se cuidar e se resguardar em casa. Lembrando que, né, todo mundo lava a mão. É melhor até do que o álcool gel, né? A gente tem visto, o sabão protege mais ainda. Cuidar dos nossos parentes que têm mais idade. Ok, último minutinho. Já agradecendo, né, a Diri Alice, o diretor Celso também, falou que ia tentar assistir. Agradeço vocês pela oportunidade e pelo interesse da gente estar dando continuidade aos nossos estudos. Tem alguém ali, o pessoal ali falando que ficou de fora, só dar uma olhadinha aqui no nosso grupo. Então fechando aqui, 20h35, eu vou dar uma olhadinha e vou deixar a live aberta para tentar solucionar o problema do pessoal que não conseguiu assistir. Beleza? Boa noite, muito obrigado. Se cuidem, isso já vai passar e a gente vai estar
numa fase melhor. Tchau, tchau.